Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Pedro Passos Coelho admite descer a taxa social única para as empresas e vai levar esta proposta a Bruxelas. O Primeiro-Ministro quer aproveitar a flexibilidade do Tratado Orçamental para países com déficits abaixo dos 3% do PIB para reduzir os custos de contratação. O objetivo é criar condições para aumentar o investimento, não só através de menos impostos sobre o rendimento das empresas, mas também fazendo baixar os custos do trabalho. Passos diz que está convencido que poderá avançar com esta medida nos próximos anos. Uma medida que em 2012 foi recebida com a maior manifestação do período do ajustamento, porque previa que a redução do custo de contratação do lado do empregador fosse suportada pelo trabalhador. Foi na sequência da reação social a esta medida que Vítor Gaspar ficou mais fragilizado e acabou meses mais tarde por sair do governo. São nossos convidados neste Conselho Consultivo António Gaspar, Mário Caldeira Dias, economistas, e Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Conselho Consultivo. António Gaspar, começo por si. O Governo já tinha tentado em 2012 avançar com esta medida, mas na altura o anúncio de Passos Coelho era que essa redução da TSU das empresas seria compensada pelo aumento da TSU dos trabalhadores. Acabou por cair por terra também com uma grande manifestação dos portugueses. Acredita que agora as condições são diferentes? Olá Marina, bom dia. Eu acho que tudo o que seja para reduzir os custos, digamos, das empresas, para que as empresas possam ser mais competitivas, é muito interessante. E esta, se concretizar, portanto, a descida da taxa social única é importante porque torna as empresas mais competitivas. Não nos podemos esquecer de digamos, num contexto mais abrangente, não é? Hoje, os custos das empresas, há vários componentes, quer dizer, não é só a taxa social única, não é? Ninguém fala, quer dizer, falam de vez em quando. Os custos energéticos, os custos logísticos, os custos de enquadramento das empresas no local onde estão, porque se estiverem em Bragança têm uns custos, se estiverem em Lisboa têm outros custos, em termos da exportação dos seus bens e serviços, não é? Serviços, enfim, não será o caso, mas sobretudo dos bens. Portanto, há aqui um conjunto alargado de componentes que confluem diretamente para a competitividade dessas empresas nos mercados, no mercado interno, mas sobretudo nos mercados externos. Portanto, que é aí sim que por via das exportações, que o país deve crescer e tem que crescer, mas para isso é preciso, quer dizer, que as empresas tenham um conjunto digamos, de benefícios que não estão a ter. Portanto, a energia, que pesa muito, se calhar mais que a taxa social única das empresas, os custos energéticos das empresas hoje... Mas há aqui um esforço, porque o IRC também foi reduzido para as empresas. É verdade. Mas há outros custos do contexto, digamos, no processo produtivo nas empresas, que não se têm olhado, porque há aqui, ao mesmo tempo, e falo nos custos energéticos, há aqui interesses instalados. Ou seja, tanto se fala, agora já não se fala muito, não é? Nas rendas excessivas. O que acontece hoje com a EDP é claramente uma situação dessas, portanto, em que existe o preço de eletricidade para as empresas é claramente superior àquele preço que é, sobretudo nos países da Europa, os nossos principais competidores nos mercados externos, ou até mesmo nos mercados externos, quando digo mercados externos, digo, digamos, fora da própria União Europeia, portanto, intra-União Europeia também, e particularmente que o nosso comércio, 80% ou 80 e tal por cento, é feito dentro intra-União Europeia. Os nossos principais competidores, e falo, por exemplo, aqui na Espanha, que é, digamos, talvez o nosso competidor mais próximo, e aquele que pode competir connosco em mercados como na Alemanha e em outros mercados, assim, de forma exigente, portanto, tem os custos energéticos muito mais baixos do que tem em Portugal. Portanto, quer dizer, a taxa social única é importante, mas haverão outros fatores também importantes que o Governo poderia fazer qualquer coisa, sobretudo aqui em termos energéticos, para dotar as empresas de uma capacidade diferente, para serem mais competitivas, para que as exportações pudessem aumentar e para que, por essa via, digamos, a riqueza nacional pudesse aumentar. Mário Caldeira Dias, esta é uma solução para criar emprego, como fez ontem perceber Passos Coelho ser sua convicção? Eu ainda sou daqueles que estou convencido que o grande problema da criação de emprego não é 2 a 3% da taxa social única. O investimento e a criação de pós-trabalho existe quando a economia garante um conjunto de expectativas de mercado que leva os investidores a investir e a criar empregos. Portanto, é o chamado investimento induzido, esse que é o mais importante.
Inclusivamente, a relação marginal entre a diminuição das taxas e a criação de emprego não é naturalmente líquida. Embora o que eu penso é que o Passos Coelho não disse que ia descer a TSU, disse que admitia que isso pudesse acontecer. Portanto, dito dessa forma e com esse eufemismo, trata-se mais de fogotório eleitoral do que qualquer outra coisa, não é? Inclusivamente, este tipo de linguagem suave, que se admite que talvez, no fundo, vai estar... de Bruxelas, fazendo de depender da Comissão Europeia. E essa linguagem, já vai haver uma escalada de promessas eleitorais, mas nesses casos só sugeridas, com possibilidade. Por agora está-se a generalizar um pouco esse tipo de linguagem. Não há muito tempo, o ministro Pires Lima dizia que acreditava que o desemprego ia baixar para não sei quanto. Depois, além de acreditar, esperava. Quer dizer, o ministro, os governos têm o poder soberano da execução das políticas. O único agente económico que faz políticas é o governo, porque tem o poder soberano para isso. O que é uma política? É uma intervenção na realidade com vista a modificá-la e a melhorá-la. Portanto, hoje há modelos económicos relativamente refinados que permitem medir a relação entre as estimativas e aquilo que se faz. Portanto, o ministro, por claras coisas, em termos de acredita, é no fundo dizer, eu tenho fé. Não é? E tenho rezado muito porque o desemprego desce. Portanto, é nesta perspectiva que a gente tem que entender esta linguagem política. Portanto, o ministro Pires Lima, neste caso, rezou muito e tem uma grande fé que o desemprego vai descer. Não é? É nessa medida que deve ser usado. Mas não basta rezar. Não basta rezar e, sobretudo, o Governo tem a obrigação de fazer coisas concretas. Agora, também não podemos deixar escapar que eles começam já a dizer as coisas que vão fazer para o pós-eleições, isto é, se ganharem as eleições. Portanto, na prática... disse que isto era uma medida que gostava de implementar nos próximos anos, dando já aqui a entender, a posicionar-se como próximo Primeiro-Ministro. Portanto, isto tem que ser, em termos de leitura que o nosso grande público deve fazer, é simplesmente esta. Portanto, eles dizem que vão fazer estas coisas, mas depois logo se vê, não é? É isso. Depois logo se vê como é que vai ser, não é? O que vem atrás que fecha a porta. Portanto, há vários ditados populares que... Rogério, mas até que ponto é que o grande público, como diz Mário Caldeira Dias, compreende que, baixando a taxa social única apenas às empresas e não aos trabalhadores, isso dinamiza a economia? Bem, eu já estou de acordo com o professor Caldeira Dias quando diz que isto é um fogacho eleitoral, quer dizer, a probabilidade de ser outro governo, seja de que cor política ele for a partir do ano que vem, é natural e, portanto, não estou a ver que esta medida possa ser implementada com facilidade durante o curso do corrente ano. Por outro lado, também para salientar que nestas alturas é relativamente fácil decretar medidas, quer dizer, as reformas estruturais esquecem-se e nós decretamos medidas, porque de facto, outra vez no âmbito da receita, que é um aspecto que cumpre salientar, quer dizer, continua a não se fazer a pedra-toque, não é ou continua a não ser a questão da despesa pública, volta-se a falar, isto são receitas, é outra vez a mexer nas receitas e, por outro lado, digamos, medidas destas têm naturalmente que estar gizadas no seio de reformas mais profundas, nomeadamente a segurança social, que também são, obviamente, necessárias. Por outro lado, também, apesar de até achar que a medida é razoável, se olharmos para a TSU no seu todo, que fará sentido reduzi-la para as empresas, mas isto precisa... O valor é muito mais elevado, é de 23,75 para as empresas, 11% porque, de facto, precisamos promover o investimento para criar emprego, portanto, há também esta questão. Mas isto tem que ser gizado num contexto mais global. Essa relação entre a descida da TSU e criação de emprego? Com certeza que também não é líquida, por isso é que eu digo que estas medidas não são necessariamente anunciadas assim, sem um contexto diferente, nomeadamente de reforma da própria segurança social, que tem que ser feita e que não conseguiu ser feita durante este período. Por outro lado, também não são estas medidas pontuais que resolvem os problemas do investimento externo, também é esta questão. Nem sequer é a fiscalidade que resolve os problemas do investimento externo. Passa por uma série de outras coisas e também, olhando aqui para as palavras do António, há aqui outras questões que são suficientemente importantes e tão importantes ou mais importantes do que esta, como são as questões da estabilidade legislativa, da estabilidade fiscal, dos custos de contexto, que também aqui foram faladas. Isso sim promove, de facto, um investimento em Portugal. Não quer dizer que esta medida não possa ser digamos, pensada, refletida e ponderada, mas, voltando um pouco atrás, é de facto uma medida que surge num momento
de algum princípio pré-eleitoralismo. Pré-eleitoral, exatamente. Para terminar este assunto, António Gaspar, ainda recordar que o Primeiro-Ministro disse em julho de 2014 que não havia condições para baixar a TSU porque isso iria obrigar a que se fosse buscar essa receita, como fez referência o Rogério Fernandes Ferreira, a outra parte, e essa parte seria aumento de impostos. As condições, por isso lhe pergunto, economicamente as condições mudaram ou terá mesmo que haver aqui um apoio de Bruxelas porque as metas continuam a ser apertadas para Portugal? Não, mas a situação de facto não é exatamente a mesma que era há um ano atrás, portanto, e muito menos do que era há 2 anos atrás. Agora, será que a situação hoje é substantivamente diferente do que era em 2014 para eu poder dizer aquilo que disse? Não, aquilo que já foi aqui dito, quer pelo Marco, quer pelo Rogério, e que eu concordo perfeitamente e que os acompanho nessa visão, é que há aqui claramente uma meta eleitoralista em todo este palavreado, não é? Portanto, já está, digamos, a tentar capitalizar, digamos, um conjunto de influências aqui no sentido do voto, naturalmente, não é? A tentar que digamos, aquela franja sobretudo os industriais que estão mais aborrecidos com ele, porque têm sido ultimamente muito massacrados em termos fiscais com o governo de Passos Coelho, tentar ganhar essa franja, mas não me parece que seja mais do que isso. Portanto, ele agora tem que... Nós já estamos em campanha eleitoral, queiramos quer não é? Portanto, desde há 1 mês ou 2 já estamos em campanha eleitoral, vamos estar assim e agora quase um cada ano. vez mais com o António Costa dedicado a 100% ao cada vez mais, Socialista. cada vez mais vão surgir tipo de notícias quejandas, não é? Que fazemos isto e fazemos outra coisa e fazemos outra coisa, quer dizer, para tentar mas capitalizar... sempre sem se comprometer. Sim, sempre. Bem, mas repara agora, mas há de haver um tempo, e esse tempo não irá muito longe, enfim, daqui a 1 mês ou coisa que valha, em que os partidos, quer o Partido Socialista, quer o PSD, se vão comprometer de uma forma muito clara que farão isto. Aliás, basta ver o programa do governo do PSD quando ganhou as eleições, os compromissos que eles tinham, e depois fizeram exatamente o contrário. Portanto, o compromisso virá, não tenho dúvidas nenhuma, o compromisso virá. Agora, se calhar, de uma forma mais branda. Mas quando a luta começar, digamos, a ser mais acirrada, a ser mais veemente, naturalmente que nessa altura vêm os compromissos, ninguém tem dúvida disso. Mário Caldeira Dias, Grécia, ontem a Europa deu 6 dias para que a Grécia apresente um programa de reformas mais credível. O que é que isso muda em relação ao que tem sido feito nos últimos 2 meses? Nos últimos 2 meses as coisas têm arrastado e nós, se quisermos ter uma avaliação externa, e por muito que a esquerda mais próxima do Syriza tente dourar a pílula, o que parece é que, de facto, o Syriza não estava preparado para governar. Quer dizer, e tudo isto que vai acontecendo dá a ideia de uma certa imaturidade. Portanto, aquela ideia de arranjar umas compensações de guerra para os alemães, que fizeram um cálculo que são exatamente iguais à dívida externa grega, para pôr isso na mesa de negociação, quer dizer, é no mínimo uma infantilidade, não é? Eu lembro quando éramos novos, havia um livro que se chamava, do Lenin, que se chamava o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, não é? Se quisermos agora translatar para os tempos correntes, será o esquerdismo como doença infantil da democracia, não é? Portanto, o que me parece é que o próprio governo do Syriza anda-se à palpa delas, não é? Aos encontrões, a bater com a cabeça nas paredes, depois faz jogadas deste tipo óbvias, que é ir a Moscovo. Toda a gente sabe que Moscovo não tem dinheiro para eles próprios, quanto mais para dar aos gregos, não é? E que isso não assusta ninguém e que ninguém está impressionado com isso, antes pelo contrário. Então são estratégias negociais relativamente incompreensíveis, erráticas e que no fundo só prejudicam a própria margem social dos gregos. Pelos vistos, os europeus fartaram-se deste jogo do gato e do rato. É a altura de dizer até que ponto eles estão dispostos a cumprir os compromissos ou não, porque é óbvio que algumas coisas têm que ser alteradas na Europa, e é óbvio que sim, e até admito que os gregos terão dado um contributo para que isso pudesse acontecer. As condições também vão melhorando a pouco e pouco. Esta intervenção do Banco Central Europeu mudou radicalmente as condições dos mercados financeiros. A perspectiva dos países em relação à sua dívida, desde que esta atitude continue, é completamente diferente daquela que era no passado. Mário, temos 1 minuto, eu gostava de ouvir... E, portanto, é só dizer que, de facto, ninguém percebe o que é que eles querem, se calhar nem eles próprios. Não é? Rogério, Tsipras disse ontem que se não houver acordo, é pior para a União Europeia. É mais uma forma de pressão ou ele está mesmo a ser verdadeiro?
Eu acho que estamos ainda no âmbito, apesar de tudo, das negociações. O que sinceramente me preocupa é a repercussão, digamos, europeia e internacional que esta situação está a criar. Aliás, é sintomático o editorial do Wall Street que vem hoje nos jornais, digamos, a retomar outra vez a teoria da vacina que foi aliás, utilizada aqui em Portugal logo depois do 25 de Abril. Isso, sinceramente, assusta-me um pouco, digamos, essa renovação de pensamento, a dizer que é preciso dar aqui o exemplo aos outros países de que não se podem comportar desta maneira. Portanto, há aqui um ambiente que de facto... E o Wall Street Journal ontem já falava da saída da Grécia da zona pois euro é, exatamente como um por plano isso. A. Pois, exatamente por isso. Portanto, há aqui um ambiente que não acho que seja bom, principalmente para a Grécia, também para a Europa e em última instância, também para os outros países que também estão em dificuldades, como é o caso de Portugal, ou de Espanha ou de Itália. Portanto, não acho nada positivo as repercussões que isto está a trazer, de facto, no mundo, sem se encontrar aqui uma solução que seja compatível com a manutenção da Grécia na Europa. António Gaspar, quase sim ou não, que já estamos fora do nosso tempo, a saída da Grécia da zona euro, temporária ou definitiva, era a melhor solução? Sim, repara, não é segredo para ninguém que a Finlândia e a Áustria já têm, digamos, planos, a Finlândia sob sonda, não é? Já têm planos para a saída da Grécia do euro e até da União Europeia. Portanto, eu acho que a solução... Apesar de França, Manuel Valls dizer na entrevista económica que essa não é uma opção. aqui que são 2 segundos. Mykonos, uma ilha grega, em 2014 faturou o dobro do que tinha faturado em 2013. E o IVA foi metade do que tinha sido em 2013. Portanto, quer dizer, isto está explicado, quer dizer, não conseguem, eles têm uma dificuldade extrema, mesmo que se comprometam com aqueles planos de reformas, sobretudo reformas no âmbito fiscal, não é? Porque aí existe a grande fuga, não me parece que seja fácil nos próximos 10 anos implementar um plano que consiga apanhar estas situações todas. Quer dizer, até foi o próprio Ministro das Finanças que, em pleno Parlamento da Grécia, disse que aquela situação devia envergonhar todos os gregos, foram estas palavras, pelo menos traduzidas, não é? Que não sei grego, mas estas palavras traduzidas, devia envergonhar todos os gregos que uma ilha que fatura o dobro em 2014 paga metade do IVA que pagou em 2013. Meus senhores, muito obrigada aos 3 pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Um bom fim de semana. É o ponto final neste Conselho Consultivo. Voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá.